Olá, eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta. Estamos começando nossa segunda temporada do Mentes Divergentes. Nós estamos aqui, Michele Basso e Zizo Porto, com direção de Paulo Amaral e edição de Antônio Katselides. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar nessa nova temporada com um novo formato, né? Em breve a gente vai montar aí uma edição de YouTube também, é isso, Zizo? Isso, por enquanto só áudio, né? A imagem ainda está um pouco complicada tecnicamente, mas a gente quer lançar o canal também no YouTube, o áudio, né? E a gente já fez uns testes, ficou bem legal. Isso, estamos melhorando, e né? aí a gente pretende lançar também os episódios antigos. Aí quando a gente abrir o canal no YouTube, a gente já sobe o que tinha e os novos. Isso, se você ainda não viu, tá lá no Spotify. Está aqui, né, no Spotify. Exato. O Mentes Divergentes. Então, com vocês, hoje a gente traz um tema, né, Zizo? Um tema, assim, delicado, mas que é muito necessário de ser abordado, que é o assunto do diagnóstico do autismo. Mas não só o diagnóstico do autismo, o superdiagnóstico e a desvalidação do diagnóstico também. Vamos explicar melhor esse tema, Zizo? Vamos. Então, a gente primeiro tinha aquele problema de pouco diagnóstico, pouca gente diagnosticada, começamos a falar de autismo, o avanço da ciência, e começou a, vamos dizer assim, avançar muito o diagnóstico. E aí, tudo que cresce muito, tudo que alcança a rede social, a grande mídia, agora todo abril aparece na televisão, no jornal, em todo lugar, que é o mês do autismo, da conscientização, isso tudo é maravilhoso, eu não estou criticando. Mas, quando a gente tem um crescimento de qualquer coisa, sempre vai aparecer o erro, a coisa mal feita, o oportunismo, a comercialização daquela coisa, e a gente está vivendo tudo isso dentro do autismo também. Então, assim, é difícil falar sobre isso? É, principalmente para autista nível 1 de suporte, que é normalmente quem mais sofre com a desconsideração e desvalidação do diagnóstico. Exato. Mas a gente não pode deixar de falar. Sim. A gente não pode deixar de tomar cuidado e de ter critérios rígidos e técnicos e científicos para diagnóstico, porque a gente também não quer uma esculhambação, porque aí você, vamos dizer assim, desmerece principalmente nível 2 e 3 suporte, que precisa de atenção. Vamos dizer assim, você torna uma coisa tão ampla, tão sem critério, tão descuidada, que serviço público não vai querer atender. Exato. Você vai começar a ter uma corrente que hoje já existe de limitação do diagnóstico, de dizer, não, o nível 1 de suporte não é autista para fins da proteção legal e papapá. E aí você começa um perigo de uma reação contra o diagnóstico real por conta de gente que fez a coisa esculhambada. Exato. Isso esculhambado, ele inclui vários fatores, né? Não só o diagnóstico equivocado, porque aí não conhecem outros diagnósticos diferenciais para poder fazer esse paralelo. Existe o oportunista, que a gente também não pode deixar de fazer, porque infelizmente nós estamos no Brasil e isso às vezes é uma prática recorrente em qualquer área. E temos também as pessoas que fazem o diagnóstico do autismo de forma muito precipitada, sem entender a fundo quem é aquele indivíduo, quantas camadas ele já tem, principalmente no caso do adulto, principalmente no caso do nível 1 de suporte, ou se existe outras comorbidades associadas, eu não gosto da palavra comorbidade, mas das condições associadas àquela questão, e como principalmente o uso prolongado de medicações, que vão transformando esse cérebro a essas conectividades neuronais e que isso impacta num resultado. Quando chega num especialista, não está vendo aquela pessoa no original, com o neurodesenvolvimento, porque estamos falando de uma condição que ela vem desde a infância, né?
Abrindo um parênteses rápido, esse seria um assunto para mais X 7, episódios, 15, né? que é a questão da narcotização da população. Que a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil uma ampliação do uso de medicamento psiquiátrico, assim, de maneira quase indiscriminada. Né? Então isso é outra coisa que merece atenção. Mas voltando um pouco no tempo, vamos falar da explosão de diagnóstico. Sim. Então, a gente sabe que em 22... O Center for Disease Control, não sei se é assim que pronuncia, a gente mas o reduz em CDC fez aquela publicação de que uma para cada 36 crianças é autista. E aí foi aquele negócio, aquela comoção, tal, aí tá aumentando a quantidade de autista. Mas aí se a gente olha o relatório deles com atenção, por exemplo, a gente percebe que o maior crescimento de diagnósticos foi entre mulheres e minorias. Então, o que a gente deduz disso? É claro que eu estou fazendo uma simplificação, um relatório enorme, Sim. com percentuais e tal. Mas a gente percebe que houve uma maior conscientização sobre o TEA e uma ampliação do diagnóstico para grupos que antes não eram contemplados. Durante muito tempo se acreditou que o autismo era uma doença de meninos brancos. Sim. Tanto Até que o hoje a azul- incidência tá muito Sim. no menino, né? Eu sempre falo que homem é mais burrão, então os sintomas, as características Ele que do tá autismo... dizendo, hein, gente? Não, mas é verdade, a característica do autismo ela fica mais evidente no homem. E esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre até algumas diferenças genéticas da mulher que protegem mais a mulher. A mulher autista, ela, vamos dizer assim, as características não são tão profundas ou tem algumas diferencinhas por conta da genética, mas eu não sei profundamente sobre isso. Mas, sobretudo, a mulher tem uma habilidade social inata, Exato, isso. muito diferente do homem, então ela rapidamente consegue mascarar. E o contexto da sociedade machista, que valoriza a bela recatada e do lar. Então, a mulher quietinha, que não sai, que não é bagunceira, ela é valorizada. Então, a mulher autista acaba ficando escondida pelo machismo estrutural. Por ser mais cerceada, né? Desde a infância. A mulher é sempre, né? Dizia Yoko Ono, a mulher é o negro do mundo, né? Olha, eu não sabia dessa frase. Mas Interessante. eu acho muito impactante, porque a mulher, ela sofre em qualquer etnia, em qualquer idade, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso é também outro tema, que se a gente for falar sobre isso. Bom, então, a gente observa que esse aumento de diagnóstico tem a ver com maior esclarecimento sobre o TEA, com uma maior compreensão da condição, com mais estudos e com novos critérios de diagnóstico, principalmente com o DSM-5. Que ampliou esse espectro, né? Que transformou no espectro. Antigamente você tinha o autismo, você tinha o Asperger, você tinha as questões sensoriais e, de repente, o DSM-5 botou tudo isso no espectro autista. Então tá lá naquele grupão. E nessa do grupão é que a gente deu aí algumas capotadas. Exatamente, não tem uma definição melhor. E a gente sabe também, eu até falando sobre isso, tem a questão de epigenética, que a gente tem acúmulos de mutações ao longo da vida. Se a gente considerar que o autismo tem muita relação com a questão genética, que nem necessariamente é hereditário, é importante fazer esse parênteses, né? Que as pessoas entendem quando eu falo genético que é hereditário. Não, nem tudo. Que é de pai para filho. Exato, não é. Nem tudo que é genético é hereditário. Pode ser uma mutação chamada de novo, que só ocorre naquela pessoa. Mas, enfim, a gente pensar que existem acúmulos de mutações ao longo da vida, pelas exposições às toxicidades, uso de álcool, qualquer outra coisa. Nosso organismo vai sendo mutado ao longo da vida, então a predisposição a ter mais mutações é maior. Mas eu particularmente, dentro de tudo que a gente anda estudando e lendo, eu vejo que isso talvez nem seja a questão maior. O maior impacto, de fato, tenha sido a transformação do diagnóstico, porque isso amplia, porque nós tínhamos muitas pessoas que a gente não sabia dizer o que elas tinham, né? Tinha alguma coisa que a gente não entendia, mas agora isso tudo foi trazido para dentro do transtorno do espectro autista. E a gente vê também que mesmo dentro daquele autismo nuclear, por exemplo, o adulto não tinha olhar. O adulto autista não recebia esse olhar. Você não via diagnóstico de adulto, você quase não via pessoas, tanto que você vê que nos últimos 5 anos, mais ou menos, a quantidade de pessoas de projeção social, como é que se diz?
celebridades, vou falar assim, Sim. recebendo diagnóstico, ou indo atrás de um diagnóstico, porque a pessoa era só esquisita, né? O adulto, se o cara passou pela infância, perdeu a janela de diagnóstico. É como assim, ele não precisou de nada a vida toda, você tá pronto pra vida, não precisa de nada. Exatamente, tomou uns tapas na orelha e seguiu a vida. Seguiu a vida, vida que segue, né? Mas fora brincadeira, mas eu digo assim, então tem havido uma ampliação do diagnóstico. E aí também o que acontece? A gente viveu a gente vindo mais com a realidade do Brasil. O Brasil é um país, infelizmente, muito complicado culturalmente. E a gente tem essas coisas não só da moda, do modismo, quanto do oportunismo. Exato. A gente teve um movimento semelhante há mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, com o TDAH, que de repente todo mundo tinha TDAH e dava remédio para toda a criançada, que para mim foi um movimento criminoso, assim, um negócio absurdo. Estamos vendo os impactos agora, né? Desses adultos, adolescentes adultos. Quando a gente conhece uma pessoa que tem um diagnóstico correto, a gente vê onde o calo aperta, então a gente vê que realmente existe a generalização, ao mesmo tempo que é muito importante o olhar para essa condição, porque quem tem sofre muito, e só que aí aquilo fica naquela massa e acaba se perdendo, vamos dizer assim, tratamentos, terapias. Por quê? Porque dava lá a Ritalina para a criançada e ninguém se preocupava em fazer mais nada. Exato. Dava o sossega garoto. E acabou. Isso até hoje. Eu vejo que, assim, até com parentes com relação ao TDAH, tanto quanto o TDAH quanto o TEA, o tratamento não necessariamente é medicamentoso, né? A gente vê pessoas, por exemplo, com TDAH se regulando pela questão física, pela questão alimentar, às vezes porque está comendo muito menos, né, como é que chama? Açúcar, e tem criança que é baseada no açúcar e no corante a vida inteira, né? Imagina como fica esse sistema nervoso todo bombardeado de toxina. Muito leite, né? Muito, e tudo isso né, deixa a gente numa condição diferente. E não necessariamente tem que ser remédio. Então as pessoas falam, TDAH, pum, remédio. Autismo, pum, remédio. Não é assim. Existem um monte de alternativas para poder conduzir esse indivíduo que nunca é valorizado, né? Por quê? Porque teve aquela explosão de diagnóstico. Hoje eu vejo um movimento semelhante. Quando eu vejo pessoas falando de diagnóstico de autismo, uma criança de 1 ano, eu juro, assim, eu não sou médico, eu não tenho formação na área de saúde, mas assim, eu fico muito curioso de como que o cara viu, se é uma coisa assim, que depende, é um diagnóstico clínico, de muita observação, comportamental e tudo, como que o cara, numa criança que ainda nem fala, porque ninguém de 1 ano fala, não estou falando de autista, falando de uma criança, é claro que você vai ter ali um nível 3 de suporte, uma coisa assim, que talvez seja mais identificável, mas eu vejo às vezes, assim, eu vejo recuando na idade esse diagnóstico cada vez mais, jogando isso em cima dos pais, aquela gritaria de que precisa logo começar aquelas terapias de 60 horas por semana, e de repente você um dia põe o nariz para fora e fala assim, cara, não era nada disso, era uma outra condição, era um outro negócio. E isso eu para fazer o podcast, eu fiz uma pesquisa, eu vi assim, muito trabalho científico, muita entrevista de especialista falando sobre isso. De quanto o diagnóstico está voltando atrás. A criança tem alguma condição, não é que não tem. Exato. Mas aí aquele desespero, bota o rótulo autista e segue nas terapias, corre lá. Você perde a terapia que seria adequada para a condição específica daquele ser humano, daquela criança. Perfeito, eu tenho visto isso demais. O que acontece é o seguinte, a maior dificuldade é fazer o diagnóstico diferencial numa criança que não é oralizada ainda. A primeira questão, contar um caso. Eu recebi uma criança de 1 ano e 9. Essa criança, ela tinha uma questão sensorial muito evidente, um transtorno de processamento sensorial, não tinha condições de se autorregular e não tinha um comprometimento na linguagem. É claro que essa criança com 1 ano e 9 não falava, porque tinha tudo isso de base para ser arrumado na casa dela, né, como diz internamente, né? Ela chegou numa consulta e já saiu com risperidona, na primeira consulta. E uma prescrição de que, eu acho que a autista vai fazer terapia comportamental para mexer no comportamento dessa criança. Essa mãe chegou, graças a Deus, na mesma semana para mim e eu falei para ela, posso te pedir um favor? Eu dificilmente intervenho, eu não posso fazer sobre isso, mas
Porque ela, na verdade, foi ela quem me disse. Ela falou, eu tô desconfortável de ter que dar a medicação pro meu filho com 1 ano e 9, né? Eu não sei, ele nunca fez nenhuma terapia. Ainda mais que o médico disse que tinha que medicar para avaliar. Eu falei, opa. Eu falei, olha, mãe, ele tá sem medicação até agora, certo? A risperidona não é uma medicação que trata. Ela não trata. Ela te dá uma condição melhor para você entrar numa parte terapêutica. Isso sim. Mas ele nunca fez terapia. Então E vamos... 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Não tô falando... Exatamente. O que é que eu disse? Eu falei, vamos começar com a terapia de integração sensorial junto com a TO, porque essas demandas da questão sensorial são gritantes. Uma criança que não consegue nem ser tocada, enfim. E vamos começar a intervenção da linguagem, porque a gente precisa dessas 2 bases que são principais. Se daqui 2, 3 meses ele estiver insuportável, do jeito que você está achando que não está conseguindo, aí tudo bem, a gente segue para uma outra coisa. Zizo, em 2 meses essa criança era outra. Mudou da água para o vinho. Tanto que assim, ele só precisava de um recurso terapêutico, a mãe de orientação e ele de ferramenta de comunicação. Então, mudou o quadro. E aí, vai falar pra mim que ele é autista? Hoje ele tá comigo ainda, ele é uma criança de... Ele vai fazer 3 anos, tá um pouco mais de 3 anos, aliás, já fez. E ele tá falando, e ele tá se comunicando, e ele tá interagindo. A mãe me mandou vídeo dele na praia, andando na areia molhada, brincando com a parte sensorial. Ela falou assim, como ele mudou. Ela falou, ele é outra criança, ele tá interagindo com outros pares. E cadê os sinais de autismo? Exato. Entende? Hoje a gente olha pra ele e fala, eu não tô encontrando um sinal de autismo. Eu tenho ainda dificuldades na comunicação, porque ele não tá 100% oralizado, falando bem. Não tem dificuldades em interação social. E, então, é o que eu falo, né? É sempre o tripé. Exato. Você tem que ter as 3 coisas, né? Os Exatamente. comportamentos restritivos, a dificuldade de comunicação e a dificuldade social, né? Sim, ele não tem nem mais interesse restrito em nada, não tem nada. Por quê? Porque ele precisava era de ajuda. O corpo dele precisava de uma identidade, dele entender o que ele faz com aquele corpo, como ele se relaciona com o mundo, enfim. Então, essa questão da supermedicação e do superdiagnóstico, sem olhar para um diagnóstico diferencial, que ele tinha uma condição sensorial e de linguagem, ponto. Não, e assim, desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei de um negócio. Só como exemplo, para quem está ouvindo, né, não achar que a gente está demonizando diagnóstico precoce, nada disso. Não. Mas a minha mulher é vegetariana. E ela ela tem enxaqueca e ela teve um período assim crítico, né? E todo médico que ela ia, o cara mandava ela comer carne. Então eu falei para ela, para de falar que você é vegetariana. Porque o cara, ele brecava nisso. Você entendeu? Ele já não... Aí foi um outro cara que falou, isso é enxaqueca, você tem uma condição, isso aí é uma doença que tem que ser tratada especificamente, iniciou um tratamento que conseguiu passar a barreira do vegetarianismo. Agora eu pergunto, o que vegetarianismo tem com enxaqueca, que é uma doença também genética, de nascença e tal? Nada, 0. Mas o fato dela, entendeu? Onde eu quero chegar? Sim. Quer dizer, a criança tem dificuldade de comunicação, autista, pronto. Exato. Aí, a partir daí, você não olha mais para aquele ser humano, porque você tacou o rótulo, resolveu o seu problema do ponto de vista de quem está diagnosticando e vida que segue. Próximo, sabe assim? E isso está vindo também, eu imagino que isso também tem uma outra base que anda junto e que anda fortalecendo essa prática, infelizmente, que é a questão do acesso ao tratamento. Então, o médico já percebeu que se ele não colocar que a criança tem transtorno do espectro autista, o plano não libera o tratamento. E isso é um problema sério que nós estamos enfrentando, porque uma criança ela precisa de intervenção independente de ser autista ou não. Então, nesse diagnóstico e nesse laudo, deveria ter criança em investigação para um transtorno do neurodesenvolvimento. Precisa de intervenção A, B, C, D, com tanto tal. Isso seria fundamental, mas infelizmente é uma prática realizada. Mas é a velha história do caminho mais fácil. Como tem a proteção legal para o autista... Vamos e tem a carona. jurisprudência, exatamente. Pega a carona Vamos na lá, cometa. vai lá, ó, pega ali aquele ônibus ali que você chega lá rapidinho. Exato, e aí isso prejudica a nossa incidência, planejamento de ideias, de estudo, isso prejudica. Ajuda a intervenção? Ajuda. Infelizmente, as famílias precisam, a gente precisa desse tipo de recurso às vezes para ter acesso, o que eu acho um crime, porque as pessoas deveriam lutar para que isso não fosse necessário.
Você sabe que eu gosto dos meus exemplos meio nada a ver. Mas a gente vive no país que a primeira escola pública criada foi o curso superior de Direito da Faculdade de Pernambuco e de São Paulo. Então você vê, o Brasil é assim, o Brasil é tudo ao contrário. Então você começa a escola pública por onde? Pela alfabetização? Não, pelo curso superior. E é assim, vem primeiro a lei para depois... E aí, olha, abriu uma brecha aqui. Porque obviamente que plano de saúde é uma atividade econômica e os caras têm interesse em ter maior lucro e menor custo. Sim. Então... encontrou uma brechinha, é por lá que nós vamos. E o brasileiro também tem, não estou dizendo que é esse o caso, mas a gente tem que fazer um meia-culpa. Por exemplo, direito do consumidor. Por que no Brasil não avança como avançou em outros países? Porque, infelizmente, o nosso povo quer tirar proveito de tudo. Exatamente. Infelizmente, é assim. O cara usa a roupa e vai na festa que precisa ir, compra a roupa na sexta, vai na festa no sábado, segunda diz que quer devolver porque não gostou. Exatamente. E a gente vê fazendo. Infelizmente, é da nossa cultura. Então, a gente também tem que ter um olhar. E aí você fala, o serviço público, o médico... é a boca torta de quem fumou cachimbo a vida inteira. Tem essa brecha do autismo, vou tacar autismo, porque aí facilita pra você, mãe. Sim. Entendeu? Que é um caminho, exatamente, um caminho preguiçoso de não lutar por outras áreas que também precisam igualmente de intervenção. Por exemplo, o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele é muito mais incidente do que o autismo. Muito mais. E ele não é reconhecido como uma deficiência. E ele não é reconhecido como uma necessidade imprescindível de terapia. Então, isso acaba prejudicando o desenvolvimento dessas crianças, das suas famílias. A gente vê largos problemas no futuro por conta dessa falta de intervenção e só consegue se falar que é autista. Gente, é muito fim do mundo isso. É inacreditável. E assim, a gente tem que ver que a gente também está vivendo um momento, seja por conta do autismo, seja por outras questões, a gente nunca sabe os vetores, né, para o desenvolvimento humano, o que está atuando naquele momento, é isso que eu quero dizer. Mas tem havido uma expansão muito grande da compreensão de outras condições neurológicas. Exato. Então, tem surgido coisas, por exemplo, a questão dos corpos de Levy. Antigamente, é Alzheimer. Taca Alzheimer na pessoa e está resolvido o problema. De repente, o pessoal começou a olhar e falou, não, peraí, tem uma condição aqui que é muito parecida, mas que causa outras coisas, leva para outro caminho, inclusive um caminho muito mais curto, muito mais prejudicial. Né? E hoje a gente começa a ouvir que coisa que 2 anos atrás você nem ouvia falar desse negócio de corpos de Levy. Era tudo Alzheimer. Era tudo Alzheimer. Antes era demência. E antes era demência. Exato. Então, estou dando um exemplo fora da neurodiversidade, mas é porque eu acho importante as pessoas terem um olhar, porque a gente, às vezes, e esse é o mundo da rede social, que você só lê o que você gosta e só ouve o que você gosta, porque o algoritmo vai jogando e vai fechando. Então eu sempre gosto de abrir um pouco a conversa para falar, olha, não está acontecendo só com o autismo, o TDAH, está acontecendo geral. A ciência tem avançado, a compreensão do cérebro humano tem avançado muito. Então as pessoas têm entendido as coisas de maneira diferente. Essa questão de epigenética, que é recentíssima, pelo menos na grande mídia, aí, no nosso conhecimento mais cotidiano, né? E quanto mais os caras olham, mais coisa eles acham. Exato. Então eu estava lendo esses dias, por exemplo, do autismo que você falou, que tem um pessoal que quer reduzir a quantidade de genes para o verdadeiro autista seriam só 7, parará, são 127. Mas o que o pessoal nessa brigaiada toda tem visto? Que às vezes o pai tem lá, eu vou falar um exemplo bem, não é real, tipo, o pai tem 3 recessivos, a mãe tem uns 4 recessivos, nenhum dos dois é nada, mas quando junta no filho esses 7 recessivos, aí pega e a criança tem, entendeu? Então, tipo, é uma compreensão de que você fala, não é hereditário, mas aqueles recessivos que no pareamento junta, é acumulativo. De repente, para aquele cara deu uma condição lá, no caso, dentro do espectro. Então, assim, tem muita coisa para vir de compreensão do diagnóstico. Sabe de uma coisa que está assim, chamando muito a atenção, Zizo? A questão da encefalite autoimune. Por exemplo, que tem casos de PANs e PANDAS, que são casos super
assim, o quadro, quando você pega o quadro, ele é muito parecido com o autista. Muito. Mas ele é tratável. É uma encefalite crônica autoimune. E quase ninguém Gente, fala que sobre loucura, isso. nunca ouvi falar. Exatamente. E ainda tem o agravante de pessoas autistas desenvolverem também uma encefalite Nossa. autoimune crônica e piorar a manifestação de um quadro que você fala assim, mas não era assim? Por que piorou tanto? Regrediu. Mas você fala assim, mas foi um autismo regressivo. Não, peraí. Tem alguns casos que você fala, mas não bate. A situação não bate. Você vai ver, tem uma condição que é realmente patológica, que é tratável, que está confundindo o quadro e trazendo todo mundo para dentro de um transtorno Você sabe autista. que há muitos anos atrás, eu tinha uma conhecida minha que o pai começou a apresentar perda de memória e uma demência, mas era muito jovem, era tipo na casa dos seus 50 anos, 60 anos, por aí. E foi uma coisa, ia no médico e não sabia e parará. Até que eu não sei lá por que cargas d'água, a família se conformou, tadinho, Alzheimer precoce. Naquela época nem falava Alzheimer. Coitado. Aí não sei por que cargas d'água, ele foi fazer uma ressonância. O cara tava com um coágulo no cérebro. Meu Deus. Olha, foi lá, drenou, o cara voltou. Acabou tudo. Você imagina uma coisa dessa? Assim, o que a gente está querendo exemplificar? De que a gente tem que ter um olhar crítico. A gente não pode... Pais, mães, não se desesperem e também não aceitem qualquer coisa. Exato. Entendeu? Primeiro, eu acho que pai e mãe, você percebeu que tem algo errado, vai investigar. Exatamente. Sabe? Primeira coisa, vá investigar. Leve seu filho no médico, mas não se satisfaça com a primeira explicação. Exato. Eu sei que é difícil, eu sei que o custo, esses dias, uma conhecida minha veio e pediu a indicação, onde você conseguiu o seu diagnóstico? Os caras deram um orçamento lá, nem lembro quanto era, mas era entre 5 e 10 mil reais. Meu Deus, tá vendo a questão do comércio? É complicadíssimo. Aí eu fiquei até meio constrangido, porque eu falei, eu não lembro na minha época, mas enfim, porque já indicou para uma outra clínica, para não sei o quê, papapá. Aí você fala, dá para o brasileiro médio buscar um diagnóstico de autismo? Ela virou e falou para mim assim, agora eu vou esperar, porque eu não tenho condição de fazer isso agora. Sim. E aí fica sem diagnóstico. Exato. E é um problema, que não é justo, né? Não é justo. Mas eu digo, buscar o profissional, só para fechar, concluir aquele raciocínio do coágulo do cérebro do pai da minha amiga lá. Quer dizer, às vezes você vai até se conformar com uma condição ou com uma limitação, ou seja lá, o que for que você ouviu da boca de uma autoridade, que a gente sempre presume que o médico é uma autoridade, exatamente. É mesmo, né? E aí a sua vida e a vida do seu filho vai para um lado que poderia ter outro, como você falou, de repente, essa questão de uma encefalite, que você dá um remédio e resolve o problema. Exatamente. É uma angústia muito grande, porque assim, o diagnóstico do autismo, ele é clínico, mas a exclusão de outros diagnósticos não passa pela clínica só da observação. Ela passa por exames clínicos de investigação, exames de imagem, exames de tudo, bera. A parte auditiva é importantíssima. Quantas pessoas surdas estão sendo diagnosticadas autistas? Incrível isso em 2025, mas ainda acontece, porque não pede um bera. Então é muito complicado e tem a questão de pensar assim, se eu tenho acesso a isso, eu posso fazer. E se eu não tenho acesso, como é que eu faço? É o que você falou, isso daí acaba limitando ainda mais, trazendo mais pessoas para dentro de um transtorno de espectro autista, que na verdade não é, muitas vezes. E aqui nós tivemos essa nossa conversa, que realmente, como você falou, né, às vezes sempre a gente começa a falar, tem tanto assunto, que eu acho até legal uma sugestão a gente dividir no segundo bloco, porque algo muito importante a ser falado é com relação à desvalidação. Não é? Não, e também a questão do autodiagnóstico versus diagnóstico formal. Nós temos ainda uns assuntinhos. Acho que a gente... E só de curiosidade, você falou isso da questão auditiva. Olha que curioso. O primeiro profissional médico que me indicou investigar, não falou autismo na época, a pessoa teve muita sensibilidade, né? Mas eu fui fazer uma audiometria por achar que estava ficando surdo
E ela virou para mim e falou assim, será que não é uma coisa psicológica? Será que não era bom você procurar? Então, o primeiro... Na época eu falei, surdez psicológica. Até falei com uma amiga minha psiquiátrica, ela falou, ela é muito sarruda, ela falou assim, eu já vi gente ouvir voz, agora ficar surdo eu nunca vi. Brincou e passou. Mas aí depois eu continuei e isso acabou. Essa foi o primeiro contato de eu ir buscar, falei... Porque eu estava numa festa, eu não entendi o que as pessoas falavam e eu achei que eu estava ficando surdo. E aí essa profissional, fonoaudióloga, que foi a primeira pessoa que falou, tô achando que é alguma coisa diferente. Né? Só que interessante, é bom, é importante. Pelo que você Uma falou. coisa que é importante, Zizo, a gente não falou, para quem tá chegando e tá ouvindo você, às vezes entrou de cabeça aqui, caiu de paraquedas no segundo episódio, não sabe que você tem diagnóstico. É sim, diagnóstico formal. Sou autista laudado, com orgulho. E é importante falar, porque muitas vezes algumas pessoas falam assim, quem é você para falar do autismo desse jeito? Você está falando da minha condição. Não, o Zizo está falando com propriedade da condição que ele tem. Então Exatamente. Isso é importante trazer. Mas, pessoal, eu quero convidá-los para ficar conosco no próximo episódio. Vamos dividir, porque senão fica muito longo, todo mundo quer poder ouvir isso aqui com mais atenção. Então a gente vai trazer a continuação desse papo logo mais no segundo episódio. Fica com a gente, um grande abraço. Um abraço. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.